Aqui, ó, não preocupe em ler todos esses números não, hein, gente? É só vou querer que vocês entendam 2 números aqui. Eu costumo agora colocar foto dos gráficos, das tabelas do Banco Central nas minhas palestras, porque os números publicados, às vezes, pela mídia são tão diferentes, por causa dos artifícios de dívida líquida e tudo mais, que agora vai na foto. Esse aqui é o quadro do Banco Central, títulos públicos federais, dá para ver? Aqui, ó, títulos de responsabilidade do Tesouro, títulos emitidos, janeiro de 2015, dá para ver esse número aqui? 3.204.000, tá? Só que esse gráfico é em milhões, então milhões e milhões dá trilhões. Nós estamos falando aqui, então, em 31 de janeiro de 2015, nós tínhamos um total de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional na ordem de 3.204.000.000. Nós chegamos no final do ano passado, em dezembro, 31 de dezembro, com 3.936.000.000. O que significa isso? Em 11 meses, de 31 de janeiro a 31 de dezembro, a dívida interna, a dívida em títulos em reais, aumentou 732 bilhões de reais em 11 meses, tá? Então, eu pergunto a vocês, se a dívida pública funcionasse como a dívida privada, que esse é o raciocínio que todo mundo faz, de dívida pública igual a nossa dívida pessoal. Se fosse, nós teríamos recebido 732 bilhões de reais ano passado, correto? Se nós tivéssemos recebido essa montanha de recursos, nós estaríamos em crise? Estariam faltando recursos para investimentos, geradores de emprego e etc? Onde foi parar esse dinheiro? Qual é a contrapartida dessa dívida? De acordo com as nossas investigações, esse montante aí foi para pagar juros, o que é inconstitucional. Nós temos vários contadores e auditores aqui hoje, né? Lembram das aulas de contabilidade? Juros são despesas correntes. E nós temos as despesas correntes e as despesas de capital, não é isso? A Constituição, lá no artigo 167, diz o seguinte: é proibido emitir títulos da dívida para pagar despesas correntes. Despesas correntes são salários, juros, despesas de manutenção. O que está dito lá é que o limite para emitir títulos são as despesas de capital, que são investimentos ou amortização da dívida. Nós verificamos que esses títulos aqui que aumentaram foram destinados ao pagamento de juros, e isso é inconstitucional. Foram destinados também à cobertura dos prejuízos de swap cambial. Outra operação de legalidade altamente questionável. Nós inclusive encontramos um parecer do TCU, do Tribunal de Contas, que o Banco Central é autorizado a negociar com moedas. E o swap não é negociação de moedas, é negociação de risco. E o Banco Central não tem autorização para isso. Então, nós temos aí uma dívida brutal que está amarrando o país com procedimentos ilegais. E não acontece nada. A política monetária exercida pelo Banco Central está travando o país. Com a desculpa de controlar a inflação, nós estamos praticando os juros mais elevados do planeta. Enquanto a Selic está em 14,25%, títulos estão sendo negociados a cerca de 17% de juros. Isso é insustentável. E as agências de risco ainda atacando mais ainda, baixando o grau de investimento do Brasil, elevando ainda mais os juros. Tá?
a desculpa de aumentar juros para combater a inflação, todo mundo sabe que a nossa inflação não é decorrente de um excesso de operações econômicas que justificariam o aumento da taxa de juros para freá-las. Não é nada disso que está acontecendo no Brasil. A nossa inflação é provocada pelo aumento dos preços administrados. Energia, por exemplo, quanto subiu a energia ano passado? Quase 60%. Isso é que está provocando a inflação. O aumento do preço da energia, da telefonia, da gasolina, do transporte, das tarifas em geral. E subir juros vai fazer baixar o preço da gasolina? Vai fazer baixar o preço da energia? Claro que não. E o alimento também, que influencia na inflação, por um erro de política agrícola, porque com essa terra agriculturável, essa água, esse clima e povo para trabalhar, era para alimento no Brasil ser praticamente de graça, acessível. E isso mudaria muito a vida do nosso povo, com alimento de qualidade, acessível e, logicamente, com o agricultor bem subsidiado, né? Para que o alimento fosse barato. Por que não se faz isso? Né? Porque esse tipo de política serve ao capital. O outro pilar do controle monetário é a base monetária restrita, que eu já mencionei quando eu falei das operações compromissadas ou de mercado aberto. Recentemente eu publiquei um artigo, o Banco Central está suicidando o Brasil. Eu usei esse termo, suicidando, porque aquele famoso economista Thomas Piketty, francês, falou que seria um suicídio em tempos de crise o Banco Central não reduzir os juros e não emitir moeda. O nosso Banco Central não reduz os juros, não emite moeda e ainda faz o contrário, aumenta os juros e retira 1 trilhão de moeda da economia. Depois vocês acessam esse artigo, está disponível na internet, que vai dar para entender melhor. E aí, seguinte, quem é que está pensando o Brasil? De onde vem o plano para essas medidas contrárias aos interesses nacionais e aos interesses do nosso povo, aos interesses da nossa indústria e etc. De onde vem essa ideia? É das academias, que deveriam ser os centros pensantes do país? Né? De onde vem? Nós encontramos vários documentos desse tipo aqui, ó. Está escrito em inglês, porque, como eu falei, eu uso agora as fotos, né? Senão ninguém acredita. Aqui, ó, assessment, acompanhamento detalhado de implementação. Tem vários documentos desse tipo em relação a várias políticas monetárias. Quem assina esse documento? Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. São documentos enormes, de centenas de páginas. E lá no meio tem tipo um checklist, uma lista. O que já foi feito, o que precisa ser enviar projeto, o que o projeto já foi enviado para o Congresso, o que não foi aprovado ainda, o que já foi, etc. Uma humilhação, como se aqui no Brasil ninguém fosse capaz de pensar uma política monetária decente para o país. Está aqui uma lista de recomendações que nós pensamos daqueles documentos. Só para ilustrar, eu vou mencionar algumas. Por exemplo, aprovação de lei assegurando a autonomia do Banco Central. De onde vem a ideia? Está vendo? O projeto já está lá no Senado, a PEC, para dar essa autonomia para o Banco Central. Perseverança com a política de metas de controle inflacionário. Que metas? Essas que não servem para controlar a nossa inflação. Juro alto e base monetária restrita. Várias outras, inclusive aqui, ó, tá vendo? Empresa para gerenciar risco, implantação urgente de empresa para gerenciar risco.
Isso aqui está conectado com aquele artigo do 257 que transforma a União em seguradora internacional. Uma empresa vai gerenciar risco e quem vai bancar o risco? Segundo o 257, a União. E está aqui, ó, empoderar o Banco Central para fornecer recursos para a recapitalização da banca. Foi o que vimos na Europa ano passado. Na Europa, os bancos entraram em risco de quebra por conta da farra dos derivativos, sem lastro. Ganharam muito dinheiro, mas essa coisa funciona como pirâmides, né? Chega uma hora que não dá, que quebra. E aí, qual foi a decisão da Comunidade Europeia? Salvar os bancos às custas da geração de dívida para os países. Aqui estão preparando para isso, gente. Empoderar o Banco Central para fornecer recursos para a recapitalização da banca. Atualmente os bancos estão aí, batendo recordes de lucros, mas eles já estão planejando para quando a programada crise dos bancos se implementar, o Banco Central vai fornecer dinheiro, gerando dívida pública, lógico, né, para nós. Então, o resultado de tudo isso, desses mecanismos que nós estamos exemplificando, se reflete no orçamento. Essa pizza muito mal repartida é o Orçamento Federal de 2014. É o Orçamento Federal executado, geral, né, de 2 trilhões. Então ele engloba toda a arrecadação tributária, toda a receita de emissão de títulos, toda a receita de privatizações, tá? Engloba todas as receitas. E aqui está toda a destinação dos recursos. Para juros e amortizações da dívida foram 45%. Para a saúde, menos de 4%. Dá para ver ali? 3,98%. Para a educação, 3,73%. Para ciência e tecnologia, que é a mola mestra do desenvolvimento, 0,28%. Saneamento, em tempos de zika, chikungunya, dengue, 0,02%. Mais da metade dos brasileiros não tem saneamento básico. Quase 60% da nossa população não tem saneamento. E energia, quase zero, né? 0,04%. Indústria, 0,1%. Habitação, 0%. Mas o principal programa não é Minha Casa Minha Vida? Por que é 0%? Porque esse programa, Minha Casa Minha Vida, na realidade, ele não usa recursos do orçamento de habitação. Ele usa um pouco de recursos da assistência social, que também tem pouquinho, ó, assistência social tem 3%, e viabiliza o endividamento das pessoas. Dá incentivos fiscais para os construtores que constroem as casinhas e permite que a Caixa Econômica Federal empreste para as pessoas que querem comprar as casinhas. Então é o Minha Casa Minha Dívida mesmo, não é? Esse orçamento nos convoca, né, a investigar que dívida é essa. Que dívida é essa? O orçamento de 2015, nós ainda não fizemos a pizza, porque quando verificamos os dados das despesas de 2015 no CIAF, os gastos com a dívida estavam menores do que os de 2014. E aí, como é possível? Se a dívida aumentou e os juros aumentaram, como que o gasto com a dívida em 2015 pode ser inferior ao de 2014? Então, nós fomos investigar as receitas realizadas em 2015. Tudo em páginas oficiais. Na CGU, Controladoria Geral da União, Portal da Transparência, as receitas realizadas, regime de caixa, em 2015, 2 trilhões 748.
As despesas realizadas, também site oficial do Senado Federal, sistema CIAF, 2.268 as despesas. Gente, como é possível? Despesas 480 bilhões acima receitas superiores em 480 bilhões, quase meio trilhão. E todos os anúncios que nós vimos ano passado, não foi que nós fechamos o ano com déficit? Nós então apresentamos pedido de acesso à informação ao Tesouro Nacional, à CGU e ao TCU. A CGU, Controladoria, disse que não iria responder, que tinha passado a questão para o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional pediu prorrogação de prazo. Nós ficamos felizes, né? Opa, pediram prorrogação de prazo, estão verificando. Depois da prorrogação de prazo, nos responderam que a nossa pergunta tinha sido muito genérica. E não nos responderam. Nós fizemos, então, o gráfico, não sei, talvez não dê para ler, mas essas telas eu vou deixar à disposição de vocês. Quem quiser copiar, levar, para ler com calma depois, para entrar nos links, está à vontade, viu? Então, e vai ficar na nossa página também da Auditoria Cidadã. Quem não puder pegar agora, pode pegar depois na nossa página. Colocando lado a lado as receitas, aqui estão as receitas tributárias, receitas de contribuições, receitas de impostos, taxas, multas e outras, receitas de privatizações, receitas advindas dos estados, de serviços, outras, emissão de títulos da dívida e receitas financeiras, o amarelo. E do lado das despesas, as despesas com a Seguridade, educação, todas as outras pastas, transferências para estados e municípios, despesas com a dívida. E esses 480 bilhões, em que foram gastos? Ficaram no caixa? Meio trilhão? É um dado que justifica fazermos uma auditoria, concordam? Onde está esse dinheiro? Nós temos que saber. O TCU foi o único que nos respondeu admitindo que houve uma emissão excessiva de títulos. Ora, se houve uma emissão excessiva de títulos, então, onde ficou esse recurso? No Banco Central? Será que foi com esse recurso que cobriu o SLAC? Será que esse recurso foi rolado na dívida? A gente não sabe. Uma diferença de meio trilhão, olha a gravidade. Bom, o que nós temos evidenciado ao longo desses 15 anos de auditoria cidadã, pesquisando a dívida do Brasil em âmbito federal, em âmbito dos estados, municípios, pesquisando dívida de países latino-americanos e até europeus, é que existe um sistema da dívida. O que nós chamamos de sistema da dívida? A utilização do endividamento público às avessas. Porque pode haver, é raro, mas existe, o endividamento legítimo, aquele de um empréstimo realmente contraído, recurso empregado em investimento, etc. Mas a maioria do que temos verificado, a imensa maioria, é a utilização do endividamento como mecanismo de subtração de recursos e não como um instrumento de endividamento. É um sistema que se reproduz internacionalmente e internamente. A principal característica é a ausência de contrapartida. Por exemplo, naqueles mecanismos que eu mencionei, qual é a contrapartida das operações de swap cambial? Qual é a contrapartida? O que nós recebemos naquela dívida gerada para cobrir prejuízo de swap? Não recebemos nada. Qual é a contrapartida do 1 trilhão de dívida que está sendo utilizado nas operações compromissadas? Não tem, o dinheiro fica entesourado lá no Banco Central para devolver no momento seguinte.